Quando integramos uma função, o que fazemos nada mais é que aproximar a área de uma certa figura plana através de elementos geometricamente conhecidos. Este gráfico mostra exatamente essa aproximação com n intervalos retangulares de x. E os casos em que a integral não se resolve analiticamente, mesmo usando todas as regras para calcular a função primitiva de f de x, é possível então resolver utilizando métodos numéricos. Simplesmente utilizando uma tabela de pontos que irá descrever aquela função. E o método que utilizamos para resolver o exercício que foi proposto é uma das fórmulas de Newton-Cotes, chamada de regra 3 oitavo, ou simplesmente. E basicamente a segunda regra de Simpson é obtida aproximando a função pelo polinômio interpolador de terceiro grau. Na tela, vocês podem ver a metodologia de Lagrange e a expansão de cada PI de x, né? Isto é, o P0, o P1, o P2 e o P3 de x. E estes são os termos B da fórmula de Lagrange, o B0, B1, B2 e B3, expandidos. E embaixo a integral de cada monômio utilizado. E como se trata de um polinômio de terceiro grau, então são necessários quatro pontos a serem interpolados: o x0, o x1, o x2 e o x3. E jogando isso na integral do slide anterior, nós temos a fórmula geral para a segunda regra de Simpson, que no caso resolve a integral dada por 3 oitavos de h, que multiplica f de x0 mais 3f de x1 mais 3f de x2 mais f de x3. O problema abaixo envolve um dos principais ramos de estudos da engenharia civil, a resistência dos materiais, mais especificamente o estudo das vigas e suas forças atuantes. Através do método numérico 3 oitavos de Simpson, explicado anteriormente, é possível resolver esse problema, mas antes é preciso esclarecer alguns conceitos importantes que envolvem esse problema. Uma viga é um elemento estrutural das edificações projetado para suportar diversas cargas em sua extensão. É responsável por transferir o peso das lajes e dos demais elementos, como portas, paredes, esquadrias, etc., para as colunas. As edificações basicamente apresentam três tipos de vigas, que diferem na forma como são ligadas aos seus apoios. Esta é uma viga em balanço. Significa que nessa viga, uma ou mais extremidades contam com um só apoio estrutural, o engaste, e toda a carga recebida é transmitida. A determinação dos deslocamentos verticais de cada ponto ao longo de uma viga, quando esta se deforma ao ser submetida às cargas distribuídas, significa determinar a posição de sua flexão, ou seja, determina a posição do seu eixo longitudinal após a aplicação da sua carga. Esclarecidos esses conceitos, vamos voltar ao nosso problema. Seja a viga em balanço e o carregamento dado na figura a seguir, onde E é o módulo de elasticidade do concreto, que é um dos parâmetros utilizados nos cálculos estruturais, que relaciona a tensão aplicada à deformação instantânea obtida. O deslocamento vertical no ponto B pode ser obtido através da expressão deflexão vertical é igual à integral do ponto A até B de m0 vezes m1 sobre E vezes j dx, onde m0 é o momento da viga e m1 é o momento da viga correspondente a uma carga unitária na direção e sentido do deslocamento. E j é o momento de inércia de uma seção retangular de altura h, ou seja, expressa a dificuldade em se alterar o estado original de um corpo, no caso a viga.
Determine o deslocamento vertical com erro relativo inferior a 10 a menos 4. A seguir, a resolução do problema utilizando a regra 3/8 de Simpsons. Resolução manual do problema aplicação do capítulo 9, usando o método 3/8 de Simpson. O problema consiste em calcular a deflexão dessa viga, né, com essas seguintes dimensões. E para isso, nós devemos utilizar esta integral, tá? Onde M0 é o momento da viga, M1 é o momento da viga ligado à carga unitária e o J é o momento de inércia. Beleza? Então, ok. Então tem que usar essas equações e basicamente aplicar os valores que nós temos dentro de cada equação. Ok. Então, para o primeiro momento, a gente tem o L, né, o comprimento, que é justamente 3 metros. E falta a gente definir uma relação para esse H aqui, tá? Porque uma secção, uma área aqui de altura H. E falta a gente achar uma relação para esse H. Então, para isso, vamos definir essa relação. Então, logo ficará o seguinte. Olhando para a lateral da viga, temos algo semelhante a isso. Aqui é H. Fechando o triângulo aqui, chamando de Y, um pedacinho X aqui, o ângulo θ, aqui o total 0,6, 0,2, então aqui, portanto, falta 0,4. Então, vou falar o seguinte, vou falar que a tangente desse ângulo θ, ela pode ser escrita como cateto oposto, Y sobre X. Logo, eu tenho que Y, ele é na verdade a X, né, que multiplica tangente de θ. Logo, posso escrever aqui, olhando na lateral, que o H ele é na verdade igual a 0,6 menos Y. Mas nosso Y está escrito aqui. Então H vai ficar 0,6 menos X tangente de θ. Vamos guardar essa equação. E aqui, olhando para esse triângulo aqui maior, nós teremos a seguinte relação. Que a tangente também de θ pode ser escrito como esse triângulo aqui, ó, maiorzão, aqui embaixo mede 3. Então, eu posso escrever que a tangente de θ vai ficar igual a 0,4 cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Dividido por 3. Portanto, nossa altura vai ficar 0,6 menos 0,4 vezes x dividido por 3. Ok? Então, essa é a nossa relação para o H. Agora é só aplicar nas nossas equações. Vamos lá. Depois que foi feito a relação para o H, então vamos montar a nossa equação, a nossa integral aqui. Então, vai ficar o seguinte. O L igual a 3 metros, então o M0 vai ficar 3 menos x ao quadrado sobre 2, M1 3 menos x, o J, H ao cubo, o V 0,2 sobre 12. O E, que é o da elasticidade, né, o coeficiente da elasticidade da viga, então é 200, né, toneladas por centímetro quadrado. Só que esse centímetro quadrado tem que ser transformado para metros. Então isso vai ficar a mesma coisa aqui, 2 vezes 10 a sexta toneladas por metro quadrado. Ok? Então, ainda substituindo aqui os valores, o J vai ficar 0,6 menos 0,4x menos vezes x, né, sobre 3 ao cubo, e vezes 0,2. Fazer umas continhas aí, né, dando uma melhorada no J, tirando 3 do parênteses e tal.
nós vamos chegar na seguinte relação: J igual a 1,8 menos 0,4x ao cubo dividido por 1620, ok? Então aí substituir lá na nossa equação, aqui é dividido, né, por 2, devido ao nosso M0, há um M0 aqui, que é dividido por 2, então esse 2 vai aparecer aqui embaixo também, ok? Eu não vou fazer as continhas todas, porque é matemática básica, né, simplificação, então vai chegar nessa seguinte equação. O extremo aqui vai ser 0, né, de 0 a 3, né, o limite, né, para a nossa integração, intervalo. 3 menos x ao cubo vezes 81 sobre 2 vezes 10 à quinta vezes 1,8 menos 0,4x ao cubo. Reescrever ela aqui para ficar mais nítido. Então vai ficar... vai de 0 a 3. 3 menos x ao cubo vezes 81 dividido por 2 vezes 10 à quinta vezes 1,8 menos 0,4x ao cubo dx. Então essa é a nossa integral, é o que nós devemos solucionar. Então essa aqui é a nossa integral e essa é a função, né, que nós devemos trabalhar com ela. Então você já deve ter visto lá na teoria, né, acompanhado as partes passadas e viu a teoria. Então nós temos essa equação que é a generalização, né, do método. Basicamente isso aqui, ó, né? Então 3H, né? Só que esse H aqui, atenção, não é aquele H lá da nossa imagem, não. O H, né, tá ligado ao nosso intervalo, porque você tem a função de x0, que eu chamei igual a A, até um xn, que eu chamei de B, e da função na integral. Então o nosso H é o xn menos, né, o x0 dividido pelo número de partes, né, que você dividir o intervalo. Então vai ficar B menos A sobre N. Nesse caso ele vai de 0 a 3 e eu peguei e dividi em 12 partes. Lá no método pelo computador foram em 21 partes. Fiz em 12 porque, né, manualmente é complicado. Beleza, então aqui, ó, né, eu montei essa tabelinha que vai, né, as 12 partes estão de cá e aqui a gente vai atribuir, né, o x. Primeiro aqui vai ser o 0, então é só aplicar esse ponto na própria função, que está aqui em cima, nessa função aqui. Você vai obter os valores, tá? Vou fazer essa continha aqui rapidinho para ver que realmente é possível. Então, vamos lá, vai ficar 3 menos 0, 3 ao cubo, vezes 81, vai dar esse aqui, dividido por 2 vezes 10 à quinta, vezes 10 elevado à quinta, vezes, isso daqui vai ser multiplicado por 1,804 vezes 0 vai dar 0, então vai sobrar só 1,8. Isso aqui vai estar elevado ao cubo também. Fechando nosso parênteses aqui. Então deu esse resultado aqui, ó. Ok? Vou anotar ele aqui. Então deu 1,875 vezes 10 a menos 3. Bem, aí eu já peguei, me adiantei, calculei todos os outros. Tá? Você pode fazer a conferência, né? Quando x for igual a 3, vai zerar essa função. Ok? Por fim, é aplicar os valores na forma generalizada. Basicamente, é isso aqui, ó. O extremo, o f de x0, primeiro ponto, 3 vezes, né, aqueles intervalos que não, aqueles pontos, né, que não são, né, múltiplos, né, de 3, mais 2 vezes, né, os múltiplos, né, de 3, o f, né, x3, o fx6 e o fx9. E o fx12 tá aqui, que é um extremo também, então fica o último e o primeiro aqui sem multiplicar com nada, tá? Lembrando, né, que esse intervalo, né, ele tem de ser múltiplo de 3, se não for vai dar um borói. E por último, então, aplicando aqui os valores, o H a gente calculou lá, aqui o H deu
1 sobre, cadê o nosso H? Aqui. O H deu 1/4, né? 3 menos 0 sobre 12, 1/4. Fechou? Então, aplicando os valores, né, que nós já calculamos, né? Somei tudo ali. Daqui aquele valor que nós calculamos. E o F, né, de x12 vai dar 0. Senão é uma constante, é um 0. E aqui os outros valores, né, que eu já somei. É só somar a tabelinha lá que você vai chegar. E por fim vai dar esse resultado aqui, que é um resultado numérico, né? Cada integral não vai ter uma solução analítica. Então vai ser esse valor e você compara com aquele resultado pelo Excel. Ok? Então, obrigado. Olá, vamos falar sobre a execução do nosso algoritmo no Excel. Algoritmo do deslocamento vertical, cuja a forma já foi amplamente discutida pelo grupo. Vamos lá, o método escolhido por nós foi o 3/8 de Simpson. Pela sua praticidade, um método interessante e que traz uma precisão também bastante interessante. A gente resolveu escolher ele pela exigência da precisão de um erro menor do que 10 a menos 4. Então vamos correndo aí para as explicações. Aí está a fórmula do deslocamento vertical, já amplamente discutida pelo nosso grupo. Vou me limitar apenas a mostrá-la e mostrar também as substituições já realizadas dos momentos e do nosso módulo de elasticidade concreto aqui. Bom, então nós temos lá meio de L menos x ao quadrado, L menos x dividido por 2 milhões, B vezes a altura, B que é a largura da viga, vezes a altura dividido por 12. Isso dentro da integral definida de 0 a 3 dx. Lembrando que nós vamos resolver pelo método de Simpson e ele tem uma característica bastante interessante que nós vamos explicar agora. Para resolver essa integral, ela é uma integral bastante complexa para a resolução. Então, é muito mais fácil resolver por um dos métodos numéricos. E o método numérico que nós escolhemos foi o método do 3/8 de Simpson, que tem essa característica. Para resolver essa equação, lembrando, cada equação tem um conjunto de imagens referentes a ela e de acordo com a escolha da quantidade de intervalos escolhidos. Nós escolhemos 21 intervalos. Nós escolhemos isso depois de testar uma quantidade de intervalos interessante e chegamos ao número 21 por apresentar um erro conforme a solicitação do exercício, que é menor do que 10 a menos 4. Então, olha só, para essas 21 imagens, temos essa característica. Vamos lá. Uma primeira parte, que é o 3/8 de H. Esse H é diferente desse H aqui, ó. Esse H aqui é a altura da nossa viga, e que é variável, a gente vai ver daqui um pouco. Esse H é referente à quantidade de intervalos existentes nessas nossas equações aqui, na resolução desse método. Qual a quantidade de intervalos que a gente escolheu? 21 intervalos. Bom, é 21 que a gente coloca aqui? Não. Esse H tem uma forma de calcular que nós vamos explicar já em seguida. Vamos continuar. Nós temos lá, então, a primeira imagem e a última imagem. Essas duas não terão multiplicadores, não haverá um número multiplicando elas. A primeira imagem, o primeiro f de x e o último f de x não terão imagens. E temos no meio dessa fórmula toda dois conjuntos de somas com seus devidos multiplicadores. Aqui é 2 e aqui, está vendo? Vocês vão ver, é 3. Esse conjunto inteiro aqui. E esse também. Então vamos lá. No final das contas, o que é para fazer? É multiplicar esse valor aqui por toda essa soma.
Bom, esse conjunto aqui é bastante característico, nós vamos ver daqui um pouco. Multiplicado por 2 são todas as imagens cujo intervalo é múltiplo de 3. Então, olha, x3, x6, x9, x12. Mas vamos continuar. E aqui, multiplicador 3 são os intervalos que são diferentes desses múltiplos de 3. Então, 1, 2, pulo 3, está vendo? 4, 5, pulo 6, e aí sucessivamente. Olha lá. Mas vamos voltar aqui ao nosso cálculo do H. Como é que a gente calcula H? H é B menos A, sendo que B no nosso exercício, ele é a definição ali do comprimento da viga, que é 3, menos o ponto inicial, que é 0, dividido por 3n. Lembrando que os 3n é a quantidade de intervalos existentes do nosso da nossa integral, e nós escolhemos aqui 21. Então vamos lá, 3 dividido por 21 intervalos dá 1 sobre 7, que dá um determinado valor que nós vamos ver agora. Veja só, 1 dividido por 7 dá esse valor aqui, ó, 0,142857. Agora, veja só, esse valor aqui é o nosso x. Esse é o valor do nosso x. E o valor desse x é calculado de uma maneira bem simples. Isso para a nossa sequência de dados, que nós já estamos fazendo aqui, ó, para os nossos 21 intervalos, tá vendo? Olha, 21 intervalos. Começando aqui do zero, olha, primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, até o 21º intervalo. E nós achamos um valor de x para todos eles, sendo que esse valor de x é o correspondente aqui ao h. Bom, esse é o h observado, vamos achar esse valor de x para cada um desses intervalos aqui. Vamos lá, começando pelo h, é ele mesmo, aí nós vamos lá para o Excel mostrar para vocês como é que foi feito isso. Tá vendo aqui? Aqui está a formulinha. Olha, essa aqui é a formulinha que foi utilizada para calcular. Olha só, está destacado aqui, ó, é o F6, tá vendo? É o F6 destacado, só para que vocês visualizem bem. Então eu peguei ali o F6, que é o anterior, que é o valor do primeiro aqui, do valor do H, multiplicado pelo intervalo em que está constituída essa célula aqui. Então, olha, D6, olha o valor inicial aqui, D6 vezes o F2, que é o 3. Multiplicou, é o intervalo vezes o H, que é 0,14. Bom, e aí sucessivamente. Aqui, o D6, ó, continua o D6, multiplicado pelo intervalo, que aqui é o G2, ok? Então, 4 vezes o 0,14. E aí, ó, sucessivamente até o intervalo 21, ok? Bom, continuando então a nossa execução do algoritmo, de como foi feito. Vamos lá. Aqui, para explicar como a gente fez para calcular a imagem. O x a gente já viu como calcular. Agora, a gente vai calcular a imagem relativa ao valor x que já foi descoberto. Então, vamos nessa aqui. Eu tenho o f de x0. O f de x0 está aqui na posição 0. Eu tenho o f de x3, que está aqui na posição 3. O f de x6, que está aqui na posição 6. O f de x1, que está aqui na posição 1. E aí, veja, sucessivamente. Descobriram de onde vêm esses valores? Ok. Bom, nós descobrimos o x, descobrimos de onde vêm esses valores. Bom, verifique, olha, que no final das contas nós vamos fazer as operações para achar o valor correspondente aqui, utilizando as nossas tabelinhas.
O x a gente já achou. E o f de x? Como é que a gente deverá achar esse f de x que vocês estão vendo aí, está sendo descoberto? Vocês já sabem onde estão os valores correspondentes a esses valores na nossa tabelinha. Vamos continuar. Voltando, vamos fazer as substituições. Esse L aqui, a gente sabe qual que é. L é igual a 3, então, olha, substituímos. O x é o valor da nossa variável, ele se mantém. O B, olha, esse Bzinho aqui, ó, é a largura da nossa viga. Olha, 0,2 está aqui substituído, conforme já foi discutido aí. Mas tem esse H. Olha, esse H está para lá e para cá. Ele pode obter qualquer valor, e aí que está, conforme já foi discutido aí nas definições do método, né, a importância da posição desse H nesse nosso cálculo, e ele é variável. Ele é variável em relação a x. Conforme já foi explicado, esse H é igual a 0,6 menos 0,4 x sobre 3. Então, o H está em função de x também. Olha só, se ele está em função de x, gente, para nós jogarmos o nosso f de x, eu preciso achar os valores de H. Vamos lá? Olha só, fiz mais uma tabelinha. Está vendo aqui? Esse H, olha só como é que ele é calculado. Eu sei que o H varia de 0,6 até 0,2. E eu fiz uma formulinha para calcular esse H aqui. Vamos lá. Voltou, D6, passou para frente, E6. Ó, E6 está variando de acordo com a posição do x. Vamos continuar então. Achei o nosso H, todos eles estão aqui. Eu tenho o nosso x, então olha só, não tem nenhuma outra variável senão x dentro do nosso f de x. Então, olha, para calcular o f de x, vamos substituir os valores de x de cada local, aqui e aqui, e o valor de h que está em função de x e que já foi descoberto aqui. Olha como é que fica isso lá na nossa tabelinha. F de x. Bom, olha a nossa formulinha. Meio, olha, meio, que multiplica 3 menos x ao quadrado, que multiplica 3 menos, ó, C6. Ó, C6 é o valor de x, tá vendo? Vai ser toda essa linha aqui sendo substituída, à medida que vai passando o intervalo aqui. Ao quadrado, 3 menos x, ó, o x repete, C6, dividido por, aqui eu coloquei o valor 2 milhões e o 0,2 como uma célula que está aqui oculta em algum local, ok? Mas considere esses dois valores difíceis aqui como sendo 2 milhões e 0,2, que é esse C34 e esse C33, que multiplica o C3. Olha só, o C3, onde que está o C3? Ó, ao 3, ou seja, o nosso valor do H, esse Hzinho aqui, está vendo que está com uma potência a terceira, ou seja, C3 ao cubo, dividido por 12, olha, dividido por 12, beleza, achei esse valor de f de x. Aí eu venho aqui, ó, no pezinho do quadradinho, puxo todos os valores e eles saem automaticamente. Pronto, achamos todos os valores de f de x para o nosso algoritmo aqui do Excel. Bacana? Já temos tudo que precisamos para fazer os nossos cálculos. Vamos começar, então, a fazer esses cálculos. Já vimos lá, ó, f de x vindo daqui, olha, 2, a parte da equação que multiplica por 2, que são aqueles múltiplos de 3, lembra? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ah, mas são 21 números. Opa, esse último número não é multiplicado por 2. Ele fica lá na outra ponta e vai ser sem nenhum multiplicador, ou multiplicador 1 apenas, ok? Olha, posição 3, x3. Aqui está o f de x3. Aqui é o f de x4, está aqui f de x5, e aí sucessivamente. Entenderam, né? Lembrando que aqui estão os múltiplos de 3 e aqui está o resto.
que sobrou, que não está múltiplo de 3. É o x1, x2, pulou o 3, porque o 3 está aqui já. Aqui o 4, 5, pula o 6 está aqui já multiplicado por 2. Bacana? Bom, vamos continuar então. Aí, gente, vamos tirar tudo isso aí. Vamos tirar tudo isso aí e vamos achar a igualdade, substituindo todos esses valores, valores de H, valores de f de x, suas imagens, todas elas, eu tenho o seguinte valor. 0,00246525 metros, ou seja, 2,4 milímetros é o valor do nosso deslocamento vertical com a aplicação daqueles momentos que foram colocados, né, que foram mostrados para nós. Beleza? Esse então é o resultado desse nosso cálculo utilizando o método de 3/8 de Simpson em substituição à resolução dessa integral. Lembrando que é um valor de aproximação. É provável que ao se resolver essa integral, encontremos um valor próximo desse valor aqui. Bom, se a precisão estiver dentro de um valor razoável, ela se mostra absolutamente bacana. Bom, nós resolvemos essa integral numa calculadora HP 50G e nós chegamos sim a um valor similar a esse valor aqui, de 0,024,6. Ok? Bom, mas algumas importantes em relação ao erro. Uma discussão importante que foi colocada pelo grupo e pelo professor, que é a questão do erro. Calcular o erro do valor achado com a resolução do método de Simpson e o próprio resultado da integral. Bom, se nós utilizamos esse método para que não precisemos utilizar o cálculo da integral, não seria lógico você calcular o erro a partir do valor encontrado pela resolução da integral. O que nós faremos então para calcular esse erro? Olha, esse erro. Olha, eu sei que o meu 3n, que ou seja, a quantidade de intervalos é 21. Bom, eu encontrei um valor para esse intervalo de 21, que foi esse aqui, conforme a gente já viu nas folhas passadas. O que fizemos? Isso é em metros, tá? O que fizemos? Pegamos, adicionamos mais 3 intervalos. Analisando então um intervalo de 21, fizemos um intervalo de 24 para verificar, uma vez que a gente vai repartir ainda mais essa integral, é provável que o erro dessa quantidade de intervalos a mais seja menor ainda do que esse erro para 21 intervalos. Então, é uma forma de se verificar o erro. Vamos comparar então os dois valores. Olha só, muito próximos. Veja vocês que as 4 casas após da vírgula, 10 a menos 4, possuem o mesmo valor, diferenciando apenas, e aliás muito pouco também, apenas na 5ª casa. Portanto, estamos com um erro aí menor do que 10 a menos 4. Bom, essa é a aplicação do método 3/8 de Simpson para o cálculo do deslocamento vertical, utilizando um algoritmo simples feito no Excel. Ok? Valeu!